Agora você deve estar se perguntando, ele se rendeu, ele vai falar do show da Madonna, ele vai falar dos símbolos lá que aconteceram no ritual e coisa e tal. Sim e não. Não, eu não me rendi, tá? Eu não vou falar daquilo que eu falei que eu não ia falar. Mas sim, eu vou tocar no assunto. No vídeo desta semana, eu vou falar sobre a perversão do símbolo, a corrupção do símbolo. É muito importante falar desse assunto. Aí eu já falei algumas outras vezes no meu perfil que a corrupção dos símbolos é a ferramenta, uma das principais ferramentas utilizadas pelo tentador. A gente precisa conhecer a corrupção dos símbolos para a gente entender onde é que o nosso adversário está atuando, certo? E procurar remédios para reordenar as coisas. René Leal, autor do livro A Ciência dos Símbolos, ele diz que o símbolo ele precisa obedecer duas estruturas, certo? Antes da gente dar a definição do símbolo, né, vou falar sobre essa referência aqui do René Leal. Tá? Ele diz que o símbolo ele respeita duas estruturas. Uma é a estrutura da realidade, a estrutura da realidade. Mas quando a gente olha, sei lá, para outras disciplinas, elas também precisam respeitar as suas leis, né? Algumas leis da natureza. O símbolo, da mesma forma, o símbolo ele precisa respeitar as leis da natureza. E o símbolo ele precisa também respeitar a lei da analogia. Segundo Leal, existem essas duas bases do símbolo. A realidade, porque o símbolo ele não pode estar de ponta cabeça sem dizer que está de ponta cabeça. Essa é a chave, esse é o ponto. Um exemplo, quando a gente fala da cruz invertida, a cruz é um símbolo e é um símbolo dos símbolos. A cruz com o Cristo, a cruz com o Cristo, ela se torna a chave de todos os símbolos. Ela se torna aquilo que é a cruz de 6 pontas, né? A esfera armilar, se torna um símbolo dos símbolos. Só que a cruz invertida, ela é símbolo do anticristo, né? A gente costuma dizer, né, que é o contrário, é aquele que está em oposição ao Cristo. Contudo, São Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Em algumas igrejas em honra de São Pedro temos cruzes de ponta cabeça, quer dizer que aquela igreja tem uma mensagem subliminar, quer dizer que na verdade é o anticristo. Claro que não, gente, claro que não. A cruz está de ponta cabeça e ela está dizendo para você que está de ponta cabeça. Não é um símbolo que desobedece à estrutura da realidade. Ele está avisando, olha só, essa não é a cruz de Cristo, é a cruz de São Pedro, que está de ponta cabeça porque São Pedro ele disse que ele não era digno de morrer como o seu mestre. E então viraram ele de ponta cabeça. Ele foi crucificado ao contrário. Então esse é um símbolo que está falando. Ele não está desobedecendo à estrutura da realidade. Quando a cruz de Cristo está de ponta cabeça, aí sim temos um símbolo que está desobedecendo à estrutura da realidade, porque a cruz de Cristo não deve estar de ponta cabeça. Certo? Quando as coisas estão de pernas para o ar, estão totalmente fora de controle, estão totalmente desordenadas. Logo, se o símbolo dos símbolos está de ponta cabeça, está dizendo que existe uma grande desordem ali, certo? Por isso que esse é o símbolo do anticristo, de fato, tá? Então existe uma estrutura da realidade que o símbolo precisa obedecer. Se ele desobedece essa estrutura, existe uma corrupção do símbolo, existe uma perversão. Assim também a lei da analogia. Os símbolos eles precisam obedecer à lei da analogia. Se eu quebro a possibilidade de analogia entre um símbolo e outro símbolo, eu estou corrompendo o símbolo. Estou realizando uma corrupção. Qual é a lei da analogia? A mais evidente de todas é a do microcosmo e do macrocosmo. Provavelmente alguns de vocês já ouviram essas expressões. O macrocosmo é o cosmo material, as esferas planetárias, e o microcosmo é o ser humano. Existe uma analogia estrita entre os dois, de forma que a medicina antiga, a medicina tradicional, ela subdivide o corpo humano em 12 partes, correspondente aos 12 signos do zodíaco, os 12 pontos de 30 graus da eclíptica, da faixa da eclíptica. Então existe uma analogia, um paralelo, onde os órgãos principais do corpo humano correspondem aos 7 planetas, tá? E por aí vai.
Então existem analogias, os símbolos eles fazem analogias uns com os outros. Se eu quebro esta possibilidade de analogia, se eu quebro a ligação do microcosmo com o macrocosmo, eu estou corrompendo o símbolo. Estou corrompendo. E a corrupção, quem é que faz a corrupção do símbolo? É o tentador. A palavra símbolo, que vem do grego, né, symbolon, significa pegar junto, né, juntar. E o símbolo, os primeiros símbolos, né, as primeiras coisas que levaram esses nomes não eram as pinturas rupestres ou símbolos desenhados, ou qualquer coisa do tipo. Né? Porque muita gente, quando fala de símbolo, pensa logo nisso. Né? Não pensa na estrutura real que o símbolo carrega. Tá? Pensa logo nesses símbolozinhos, que também são símbolos. Né? E o livro do Auleal é ótimo nisso, porque ele consegue destrinchar os vários tipos de símbolos que existem. O símbolo, a analogia, o tipo, o emblema, a fábula, o conto, a parábola, ele subdivide tudo. Então leiam lá A Ciência dos Símbolos de René Auleal. Mas o primeiro símbolo, a primeira coisa que levou esse nome, eram moedas, né? Ou pedaços de coisas que eram partidas no meio, e uma pessoa ficava com um pedaço e dava-se o outro pedaço para uma outra pessoa. E essa pessoa viajava e tal, quando voltava, tá aqui o pedaço do símbolo, né? Então é meu amigo, né? De muitos anos, né? Por aí, né? Fazendo de uma longa história, uma história breve para contar aqui, né? Mais ou menos por aí. Então a primeira coisa que levou o nome de símbolo era uma espécie de moeda partida ao meio, que significava que a pessoa que tem a outra metade era a pessoa extremamente amiga dessa primeira, né, considerada pela primeira. Tá? É mais ou menos por aí. Então o símbolo ele precisava se unir, precisava unir as duas partes para mostrar quem era, né, para mostrar o seu significado. Quando há uma separação, quando temos apenas um pedaço dessa moeda, o símbolo ele está incompleto. O símbolo está incompleto. O símbolo ele não se encaixa em outras moedas, em outros pedaços. Existe um único pedaço que se encaixa nele. Por isso que é pegar junto. O símbolo é aquilo que a gente olha como um todo. A gente olha como um todo. A gente pega o símbolo com todas as suas possibilidades de significado. A gente olha para os símbolos, então, vamos lá. O que é o símbolo? Tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Se tudo é símbolo, eu tenho que olhar a realidade como um todo, como um inteiro, como um completo, certo? E se eu olho para as coisas como um completo, eu consigo perceber a estrutura dos entes isolados e a estrutura da analogia que eu posso fazer com eles. Tá muito técnico esse negócio, tá muito técnico. Vamos lá. Se eu olho para uma formiga, a formiga ela é um símbolo. Mas ela é um símbolo em si, como um ente criado, e ela é um símbolo com o todo, com o ecossistema que existe ao redor da formiga. A formiga ela carrega folhas, ela realiza uma tarefa, né? Enquanto está no tempo quente, a formiga ela carrega as folhas para dentro do formigueiro. E quando as formigas estão trabalhando de forma exorbitante, a gente percebe que vai vir um tempo de chuva, vai vir chuva forte. Porque ela está armazenando muita comida, porque ela sabe que não vai ter comida fácil para ela por alguns dias ou algumas semanas, seja lá o que for. Então existe todo esse ecossistema das formigas, certo? Se a gente observa o símbolo da formiga isolada e esse ecossistema, a gente é capaz de subcriar um outro símbolo, tá? A gente consegue desenvolver um novo símbolo criando a fábula da formiga e da cigarra. A gente olha para a cigarra também como um símbolo, a gente olha para a função da cigarra, o que ela faz, todo o ecossistema que está ao redor e coloca esses dois símbolos para dialogarem entre si. Na fábula, a cigarra e a formiga. E aí a gente percebe que qual deve ser a nossa função? De cigarra ou de formiga? Diante da realidade. Existe uma analogia entre a vida humana e a função das formigas. Eu olhei para um símbolo, eu olhei para o todo desse símbolo e eu consegui fazer uma analogia. A fábula da cigarra e da formiga fala da vida humana. Fala do trabalho humano. Claro que uma criança
não vai pegar toda essa complexidade. Mas se ela pega o símbolo, aquele símbolo vai germinar na imaginação da criança. Vai germinar. Tá? É mais ou menos assim que o símbolo ele funciona. Mais ou menos assim que a gente tem que pegar o símbolo, certo? Pegar ele todo. Tá? Como seria, sei lá, uma perversão dessa fábula? Colocar o final feliz para a cigarra, que não trabalhou. Se a gente coloca o final feliz para a cigarra, a gente está corrompendo a realidade, a estrutura da realidade das formigas, que trabalham e se dão bem porque trabalharam. Né? Se a gente inverte o final da fábula, a gente está corrompendo a estrutura da realidade que é o trabalho das formigas. E aí, corrompendo o símbolo, a consequência é grande. A consequência é grande, porque aquele símbolo corrompido, pervertido, vai germinar na imaginação de uma criança. De forma corrompida, de forma perversa. E vai ensinar uma mentira. Aqui está o X da questão. Vai ensinar uma mentira. Qual é o contrário do símbolo? Da palavra símbolon, pegar junto, é diabolo. O dia é o contrário do sim, né? Diabolo é separar. É separar. É fazer com que a outra metade da moeda não se encaixe. É separar o símbolo da sua realidade. É separar o símbolo do seu significado. É separar o símbolo da sua analogia. É separar. É dividir. Tá. Se é dividir, se é separar, quem é, afinal de contas, esse antissímbolo, esse diabolo? É a serpente, é o tentador. Por isso que ele é chamado de o pai da mentira. A mentira, a maior mentira do tentador é a mentira acerca da estrutura da realidade. É a mentira acerca dos símbolos. É a corrupção dos símbolos. Essa é a grande mentira que ele quer contar. Ele já começou assim, lá no Gênesis. Se a gente olha lá no capítulo 3 do Gênesis, o que ele fez? Ele separou a realidade do fruto do conhecimento do bem e do mal de seu real efeito. Deus disse, não comas desse fruto. Se você comer desse fruto, você morrerá. Nem sequer toque nele. Foi a ordem divina. A serpente disse, se você comer desse fruto, você será como Deus. Separou o símbolo, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, da sua realidade, que é o efeito daquele símbolo. O efeito não era transformá-los em deuses, era fazer com que eles morressem. Morressem 3 mortes. A morte da amizade com Deus, a morte corporal e a possibilidade de morte eterna. Não era transformar em Deus. Houve uma separação. Houve uma corrupção simbólica. E assim ele perpetua a sua ação no mundo. Eu não estou dizendo que tudo o que está acontecendo de corrupção simbólica é ação direta dele. Não tenho autoridade para dizer isso. Tá? Não sou exorcista, não sou especialista nesse assunto. Não estou dizendo que é uma ação direta dele em todos os casos. Mas é claro que esse é o tipo de ação dele. Esse é o tipo de trabalho dele. Tá? Esse é o tipo de trabalho do tentador. Não tem escapatória. Ele age assim. A ação dele é essa. Se é ele sempre, se é ele o tempo todo, não sei, não dá para saber. Mas se há uma corrupção simbólica, há uma ação diabólica. Há uma ação antissimbólica. Há uma ação contra a verdade. Há uma mentira. Há algo contrário ao próprio Deus, né? Que ele é a verdade, ele se nominou como verdade. Né? Em João 14, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então ele é a verdade. Então a mentira, diabolo, a corrupção do símbolo. A verdade, pegar junto, é o símbolo, se aproximar de Deus. É por isso que Mário Ferreira dos Santos ele diz também no Tratado de Simbólica, através do símbolo o homem comunga com o transcendente. Eu gosto muito dessa frase. Através do símbolo, pegando junto, o homem comunga com o transcendente. O homem toca em algo
que é de Deus, na assinatura de Deus. Afinal de contas, foi Deus quem criou tudo, né? E viu que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Existe uma assinatura de Deus. Quando a gente pega um símbolo, a gente está reconhecendo a assinatura do Criador. Está reconhecendo esse trabalho. Então, quando essas corrupções acontecem, como os exemplos que eu coloquei aí na arte, né, essa corrupção ela desperta a nossa curiosidade. Nós temos a danada da concupiscência dos olhos, que falou São João. A concupiscência dos olhos. O que é isso? É a curiosidade, é o querer ver, é o querer saciar com os sentidos aquilo que só a inteligência vai saciar. Concupiscência dos olhos é tentar fazer com que os sentidos deem aquilo que a minha inteligência quer que eu tenha. Vamos lá. Quando você entende uma verdade, quando você aprende algo novo, você tem uma sensação prazerosa, né? Você sente um prazer, tá? Você sente um prazer quando você aprende. Meu Deus, é aquele estalo, né? Nossa, que coisa legal, entendi, né? Esse prazer é o estalar da inteligência. Está saciada a inteligência naquele momento. É algo muito bom, é algo muito prazeroso. A concupiscência dos olhos quer fazer com que você busque através dos sentidos essa satisfação que a inteligência te dá. Né? A gente fala dos olhos porque o ver é o principal. Não é? Como Eva, né? Viu que o fruto era muito apropriado para dar-lhe a inteligência. Olha só. Né? O fruto era muito apropriado para dar-lhe a inteligência. Está lá no capítulo 3 do Gênesis. Né? Ela viu, ela estava saciando a sua concupiscência dos olhos, mas pelos sentidos ela não ia receber o prazer da inteligência. Não ia, como de fato não teve. Né? Então essa é a curiosidade que nos é despertada. Quando a gente vê um símbolo corrompido, a gente fica curioso, porque a gente acha que existe uma verdade oculta naquilo ali, mas não tem. É o contrário, tem uma mentira. Tem uma mentira. Por isso que quando acontece lá o show, né, cheio de fogo, pessoas com aquelas capas, né, círculos, incenso, teve tudo isso lá, tá? Não teve só esculhambação, não. E lá, não teve só baixaria. Né? Aqueles gestos lá que deixou, né, a maioria das pessoas de boca aberta eram só os atos litúrgicos, né, os gestos litúrgicos do ritual inteiro. Tá? Aquilo ali foi um ritual. Mas quando a gente vê aquilo, a nossa curiosidade, a nossa concupiscência dos olhos desperta, porque a gente quer encontrar uma verdade onde há uma mentira. Assim como o quadro, né, o quadro oficial que saiu aí. Tem gente vendo não sei quantas coisas naquele quadro. Não estou falando do que está oculto no quadro, estou falando do que está evidente no quadro. O que está evidente? Quando a gente olha para aquele quadro, o que a gente sente? Qual é a primeira reação da gente quando a gente vê aquele quadro? Qual foi a primeira reação que você teve quando você viu aquele quadro? Você não viu bode, não viu tanta coisa que o pessoal está colocando lá. Tá? Se tem ou se não tem, não interessa. O que interessa é, aquele símbolo está desordenado. A imagem que nós temos de família real, né, de governantes, de reis, de quadros de família, não é aquele negócio. Não é aquele negócio. Tá? Você pode nunca ter visto os quadros dos reis que antecederam, né? O rei Charles. Mas você sabe que aquilo dali fugiu da estrutura comum da realidade. Fugiu, está fora. É uma corrupção do símbolo. É uma corrupção do símbolo. O vermelho já sugere uma estranheza. Quando a gente vê vermelho, o vermelho ele só está na natureza de forma estranha. No sangue, e quando há sangue fora do corpo, aconteceu alguma coisa. Né? Aconteceu alguma coisa. Não é normal ver sangue, né, espalhado por aí. Não é normal.
Assim também o fogo vermelho, o fogo intenso, é um fogo que causa estranheza, porque um fogo vermelho é um fogo que eu não sou capaz de controlar. A chama amarelada ainda é capaz, ainda está sob o nosso controle, a gente consegue apagar. Né? Apesar de uma chama amarela muito intensa ser muito difícil de se apagar, de se controlar, né? Mas ainda dá. Uma chama vermelha, não. A chama vermelha sai correndo, foge, porque não dá para controlar. Então o vermelho, ele causa essa estranheza. Ele causa essa estranheza. Né? Por isso que a primeira reação é estranhar aquele quadro. Né? Não se familiarizar, não é achar lindo, né? É achar estranho. Tá? E o pintor, o cara que fez aquele quadro, já é um cara polêmico. Né? Ele fez, alguns anos atrás, um mosaico de George Bush, muito polêmico, muito polêmico. Ele usou recortes pornográficos para montar o rosto do Bush. É um cara polêmico, tá? Então, se ele é polêmico, se ele faz esse tipo de coisa, tá? Se ele tem parte com coisa ruim, não é assim, gente, tá? Ele é um cara polêmico, enfim, que seja. Mas utilizar esse tipo de critério para fazer o quadro oficial de um rei tá fora. É uma perversão do símbolo, tá? Só estou dizendo que isso desperta a nossa curiosidade. Desperta a nossa curiosidade. Mas por quê? A gente tem a desgramada da concupiscência dos olhos. O que a gente precisa fazer então? Né? É repreender essas coisas? Tá, faz o que você quiser. Mas não estou falando aqui que existe uma ação sobrenatural no quadro, que a gente precisa ficar agora com medo. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou dizendo que aquele quadro, ele reflete uma realidade que está presente ao nosso redor nos dias atuais. Reflete que os símbolos foram corrompidos. Olha ao redor. Ligue a TV. Ligue a TV e tente assistir a algum desenho hoje. Algum desenho que respeite a estrutura da realidade. Não é? Veja lá as novas versões dos desenhos antigos que estão sendo feitas. Jovens Titãs, uma porcaria. Né? Thundercats, e por aí vai. Né? Estão corrompendo os símbolos. Tudo começou com o Shrek. O Shrek é a destruição de todos os contos de fada. Porque não é um príncipe que salva a princesa, é o monstro. Não é a princesa que faz o monstro ficar belo. O monstro faz a princesa ficar feia. O príncipe não tem um alazão, um cavalo que é símbolo dos desejos ordenados. Não tem um burro falante. E chato pra caramba. E por aí vai. Né? Provavelmente, né, se você está assistindo esse vídeo, você já assistiu o Shrek. Né? E talvez até gostou do desenho. Porque eu gostei quando eu assisti. Né? Eu era adolescente, eu achei legal, assisti quase todos da série. Eu parei de assistir só porque eu fui crescendo junto e aí simplesmente não prestei mais atenção no desenho. Só por isso. Né? Depois, agora que eu tenho consciência do mal que é aquele desenho. Né? Que é a corrupção dos símbolos. E o que a gente precisa fazer então para a gente corrigir a nossa concupiscência dos olhos? Para a gente não prestar atenção nesses símbolos corrompidos que despertam a nossa curiosidade. É prestar atenção nos símbolos ordenados. A gente precisa prestar atenção nos símbolos ordenados. A gente precisa prestar atenção no que está ao nosso redor, na realidade como um todo. E onde é que eles estão? Na literatura, né? A alta literatura, né? Literatura boa. Os símbolos estão ordenados. Né? Tá lá, leio Machado de Assis, está tudo bem estruturado lá. Né? Shakespeare. Né? Nem se fala a literatura clássica aí, né? Que todo mundo, né? Dá um valor tremendo. Né? Tem gente que tem até medo de ler Ilíada, Odisseia, né? Divina Comédia, Paraíso Perdido. Né? Não precisa ter medo não, vai lá, tenta ler. Né? Ali existe uma estrutura bem ordenada. A gente não precisa entender tudo, a gente não precisa dissecar todos os símbolos que estão ali. Não, a gente só precisa se familiarizar
com aquilo que está bem organizado, bem ordenado, correspondente e respeitosa à estrutura da realidade. A estrutura das analogias. Uma obra de literatura bem feita está tão bem ordenada porque se a gente vai pesquisar por aí as interpretações que são dadas à Divina Comédia, a gente percebe que existem inúmeras interpretações diferentes. Inúmeras. Por quê? Porque o símbolo, ele permite essas analogias. Ele permite as analogias. Certo? Então, lendo literatura e, acima de tudo, participando dos ritos litúrgicos, dos sacramentos. Tá? Se você é católico, se você não é católico também, não interessa. Não estou fazendo catequese aqui para você se converter e mudar de religião. Mas se permita assistir a celebração de um sacramento. Veja que lá existem símbolos ordenados. Mesmo quando o sacerdote desobedece às rubricas, quando o sacerdote desobedece à liturgia, né, tem coisas que ele é obrigado a fazer, certo? Tem coisas que ele é obrigado a obedecer. E ali está a estrutura da realidade bem ordenada, os símbolos bem ordenados no ritual, certo? Num rito religioso, inspirado por Deus e ordenado pela sabedoria da igreja, a sabedoria da tradição, a sabedoria que perpassa o tempo. Ali estão os símbolos. Ali estão os símbolos que vão alimentar a nossa imaginação. Ali estão os símbolos que vão aquecer e iluminar a nossa inteligência. Vão saciar a nossa inteligência. Assim a gente começa a ordenar a concupiscência dos olhos. Porque se você presta atenção, tá? Não adianta você entrar na missa, ir para a missa e ouvir as suas emoções. Não, prestar atenção nos símbolos, prestar atenção nas palavras, nos gestos que são feitos, certo? Mesmo sem entender nada, prestando atenção, a liturgia ela vai começar a brilhar. Os sacramentos vão começar a brilhar na sua inteligência. Você vai perceber que ali sim existe uma verdade. Ali sim existe uma verdade. Tá? Diferente dos símbolos corrompidos. Tá? Diferente do Shrek lá. É assim que a gente vai ordenando a nossa curiosidade. Tá? E ordenando também os símbolos. Prestando atenção nos símbolos corretos. É mais ou menos assim que a gente vai colocando ordem na casa. Tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Não deixem de curtir esse vídeo, tá? De se inscrever no canal, compartilhe também com outras pessoas que você quer que vejam esse conteúdo, que aprendam com este canal, tá certo? E quem ainda não me acompanha, vai lá na bio, tem um linkzinho para você me acompanhar no Instagram, tá certo? Para você tirar dúvidas, conversar mais de perto comigo e ver outros conteúdos também que eu coloco por lá, tá certo? Então era isso, um abraço e até a semana que vem.